fazendo coro com a fala da Adriana, parabenizando pela fala que assim, sensibilizou a todos e todas nós aqui. E eu acho que a gente realmente precisa estar lavando e usando essa camisa. Inclusive, se os colegas da gestão quiserem uma camisa dessa, o sindicato não tem nenhum problema em presenteá-los também, porque eu acredito, como o professor Edel disse, que essa é uma luta que deve ser de todos nós. E ficamos felizes da reitoria ter dado um passo no sentido de se engajar nessa luta também, através desse ofício juntamente aí. Mas nós acreditamos, eu pelo menos acredito, que é plenamente possível fazer mais. Perfeitamente possível dar um passo além e fazer não apenas um gesto simbólico, mas um gesto efetivo. Por que eu falo isso? Porque a revogação, a revisão, o desfazimento do ACT, né, como a Adriana se referiu, que é o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o IFAL e o INSS, ele terá não apenas um valor simbólico, mas terá, como a Ana já falou, um valor político efetivo, porque eu duvido que o Ministério da Gestão e Inovação, no governo atual, vá se recusar exatamente, a devolver a folha se o IFAL se manifestar efetivamente dizendo, junto ao INSS, né, pedindo o desfazimento do acordo. É um gesto que não apenas o IFAL passa a responsabilidade para o Ministério e espera que ele adote alguma medida, mas o próprio IFAL efetivamente, proativamente, intervém na questão e solicita o fim do acordo. E se a gente aprova o fim desse acordo, o Ministério não tem nenhum motivo para ficar segurando lá a devolução dessas aposentadorias de pensões. E um segundo efeito, que é na seara jurídica. A gente vai ter aí um fato incontroverso que vai fortalecer e muito a possibilidade de a gente conquistar uma liminar determinando o retorno das aposentadorias de pensões imediatamente para o IFAL. Porque se nós temos uma ação judicial hoje tramitando e ela não foi procedente no primeiro grau, é porque, como o professor Guedes falou na outra reunião, o ato da gestão foi legal em si, infelizmente isso não dá para contestar. O ato foi, do ponto de vista atômico ali, olhando especificamente o acordo celebrado pelo IFAL e pelo INSS, foi formalmente legal, porque seguiu os ditames de um decreto que é uma norma superior. Então, o juiz nem discutiu o mérito da inconstitucionalidade do decreto, só discutiu se o ato do reitor do IFAL foi ou não foi legal. Se o juiz se depara, né, num novo processo, ou nos autos desse mesmo processo, com uma manifestação no uso da sua competência, exatamente, um fato novo, né, do IFAL, no uso da sua autonomia administrativa, registrando, informando que tem interesse, que quer, que determina a revogação desse acordo de cooperação técnica, o juiz não tem mais por que negar o pedido do sindicato de retorno das aposentadorias e pensões do IFAL. Então, revogar esse acordo de cooperação técnica tem muito efeito. Isso vai fazer muita diferença, porque eu torço, espero e vamos lutar para que o governo Lula de fato revogue esse decreto o quanto antes. E isso não é uma luta nova não para a gente. A MNNP, a Mesa Nacional de Negociação Permanente, que já foi instalada, marcou uma reunião para o próximo dia 25, daqui a uma semana. Vai ser uma reunião específica para discutir a pauta do revogaço. O que é o revogaço? É uma lista de itens do governo Bolsonaro e do governo Temer, instruções normativas, decretos, portarias, resoluções, que nós defendemos que sejam revogados. E esse decreto 10.620 de 2021 está lá nessa lista, é o primeiro da lista. Então nós vamos ter uma reunião diretamente com o governo federal, pessoal, no dia 25, onde isso vai ser cobrado diretamente do governo, em mesa de negociação. A lista das outras entidades, das outras autarquias, das outras 13, né, que já entraram também no INSS, são 14 no total, como o senhor informado, a gente só não fez contato com as entidades representativas desses órgãos ainda, porque essa lista parece que era secreta, a gente nunca teve acesso, até no âmbito dos próprios institutos federais. A gente só descobriu que tinha um segundo instituto aqui, na reunião com a reitoria, na reunião passada, quando a equipe de gestão nos informou que tinha o Instituto de Rondônia também. Porque até pesquisa no Sinasef Nacional a gente fez e não tinha mais informação. Nós em nenhum lugar conseguimos achar quais tinham sido os órgãos que já fizeram essa migração. Agora que a gente sabe que tem outros 14, eu peço oficialmente aqui na reunião, nos enviem a lista de quais são esses outros 13 órgãos, que nós queremos fazer contato com cada um deles para se juntar a gente nessas lutas. E se o pessoal do IFE de Rondônia tem dificuldade de se mobilizar, é porque eles têm uma questão muito particular, que é uma gama de servidores que ainda estão no regime de servidores dos ex-territórios, que tem um regime jurídico muito mais fragilizado.
tem uma entidade representativa menos estável, e por isso tem uma dificuldade de se mobilizar maior. Então nós queremos nos articular sim com todos esses órgãos, só não fizemos até agora porque não temos essa lista, queremos tê-la o quanto antes, para ontem. A segunda coisa, assim, com muita humildade, queria ligeiramente divergir do meu colega aqui, Felipe, a quem eu nutro muito respeito, no sentido de que a gente, na minha opinião, deve sim olhar para trás e para o passado. Penso eu que a gente aprende olhando os nossos erros. A gente, não se trata aqui de remoer apenas para desgastar a imagem da reitoria, nem isso, mas porque eu espero, desejo, do fundo da minha alma, profundamente, que a reitoria assimile isso, sabe? Essa noção de que uma gestão eficiente não é apenas aquela que implementa de olhos fechados tudo que vem de cima do governo federal, mas é aquela que sabe filtrar aquilo que é conveniente e oportuno, aquilo que é bom, aquilo que vem para o bem do serviço público, da instituição, e aquilo que é um ataque contra o serviço público e que, portanto, deve contar com a resistência não só dos sindicatos, mas das gestões também, como todos os outros próprios. Então, isso nos dará tranquilidade para que um erro dessa natureza não seja cometido em outros casos, em outras situações que podem trazer outros prejuízos para os servidores. Então, eu acho que é importantíssimo, né? Quando a gente discute a questão da memória, verdade, justiça e reparação contra a ditadura militar, a gente tem uma palavra de ordem que diz para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Então, eu acho que isso deve ser também assimilado por nós, né, como um lema para a vida. A gente não pode esquecer nosso passado para que a gente possa se aperfeiçoar no presente e poder colher um futuro melhor. Para finalizar, eu queria repetir isso, assim, é perfeitamente possível a gente revogar esse acordo de cooperação técnica, no meu entender. Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso no Conselho Superior daqui a 2 dias. E repito, queria que a reitoria me confirmasse, o professor Guedes, na condição de presidente do Conselho Superior, se está confirmada a convocatória do Consulp para daqui a 2 dias. Eu acho que a gente tem plenas condições de fazer isso. Não é a primeira vez, não será a primeira vez que existe uma divergência, uma controvérsia jurídica e nós conseguimos aprovar no Conselho Superior um posicionamento que é mais favorável à comunidade acadêmica, com fundamentação jurídica, e nós vamos cumprir nosso papel em relação a isso, de fundamentar. E aí, professor Guedes, eu deixo o senhor muito tranquilo, assim, se a preocupação é em relação a sobre quem vai recair a responsabilidade pela revisão desse ato, eu empresto o meu nome, enquanto conselheiro superior do IFAL, para o nosso nome e o nome do Sindicato IFAL, para que recaia essa responsabilidade. Olha, não foi a gestão do IFAL que desfez esse acordo, não. Foi um conselheiro lá, atrevido, que conseguiu convencer outros lá e votaram a favor e deu certo. Eles podem colocar meu nome, pode seguir a luta sobre o meu CPF, apesar de eu não ganhar, infelizmente, assim, uma gratificação que me permita apesar de eu não ganhar nessa gratificação, esses proventos que me permitam ter essa tranquilidade financeira quanto a uma potencial multa que eu venha receber, mas eu confio na força e na solidariedade dessa categoria que está aqui para me ajudar a pagar essa multa se ela vier no meu nome. O que não dá é para a gente esperar, sabe, gente? Até que sabe-se lá quando esse decreto venha a ser revogado. Seja por um decreto efetivamente do governo federal atual, que ele pode fazer isso por decreto, mas pode fazer só quando a lei complementar estiver também aprovada. Então ou o decreto pode vir a suspender agora, mas o próprio doutor Gustavo apresentou que no entendimento dele, mesmo que seja só uma suspensão do decreto, mesmo que seja a suspensão do decreto, se fosse uma suspensão, há uma interpretação jurídica no sentido de que a gente poderia continuar. Então, o que a gente precisa é lutar, continuar lutando em âmbito nacional e cada vez mais aumentar nossa rede de articulação para exercer pressão sobre o governo federal pela revogação imediata do decreto, e no âmbito local a gente precisa sim lutar incansavelmente pela revogação desse acordo de cooperação técnica. Isso vai criar um fato histórico dentro do IFAL, um fato com peso político e com peso jurídico. Se a gente consegue revogar isso
na semana seguinte o Sintetical, dependendo do dia, né, se for numa sexta-feira, mas se for no início da semana, na mesma semana o Sintetical já vai estar entrando com essa ação judicial pedindo essa liminar para que seja determinado o retorno imediato das aposentadorias e pensões do IFAL. Não tenhamos dúvida disso. Então esse é um equipamento concreto e o que a gente quer aqui é o apoio da gestão nessa pauta no consulto, ou pelo menos que não trave essa pauta, que realize essa reunião, que convoque essa reunião e que não dificulte a aprovação desse item. Isso sim vai ser um gesto mais que simbólico por parte da reitoria para os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas, mostrando e provando que aquelas palavras que foram colocadas naquele ofício são sinceras e a reitoria do IFAL efetivamente quer trazer de volta os aposentados e pensionistas até que essa nova autarquia seja criada para ser validada no